E se a gente não conseguir programar a sua cirurgia e precisar te operar de urgência? Vou trazer aqui um caso muito interessante que eu trabalhei no ano passado, que envolveu um tratamento numa cirurgia de urgência. Era um senhor que tinha uma hérnia grande, que a gente chama de hérnia com perda de domicílio. O que é isso? É quando a hérnia, o conteúdo da hérnia é tão volumoso que a gente não consegue devolver isso para a barriga sem causar muito dano para o paciente. É como se você tentasse encaixar um tanto de roupa numa mala que não cabe naquela mala. E aí, o que a gente vai fazer nesse caso? Bom, em cenários de cirurgia letiva, a gente consegue programar e tem muitas opções de tratamento para esse tipo de hérnia. Algumas dessas opções de tratamento muitas vezes são interessantes e até curiosas. Então, uma delas, a mais comum que a gente pede para fazer, é que o paciente perca peso. Então, o paciente que tem uma hérnia, geralmente ele tem um certo sobrepeso, não consegue realizar atividade física, e isso acaba impactando na vida do paciente e traz um certo sofrimento. Então, a gente acaba combinando, olha, uma das primeiras medidas que a gente faz é pedir para perder peso, até mesmo em casos mais graves, fazer uma cirurgia bariátrica antes de operar a hérnia desse paciente. Isso é muito interessante. Uma outra opção legal é o toxina botulínica, o famoso Botox. O pessoal usa muito para estética, para rugas. O que o Botox faz é relaxar e fazer com que o músculo tenha uma flacidez. Isso na parede do abdômen, quando a gente injeta essa toxina nos músculos do abdômen, isso relaxa essa musculatura e faz com que a gente consiga caber mais conteúdo dentro da barriga. Isso facilita bastante, é uma das coisas mais promissoras que o pessoal descobriu para esse tratamento de hérnias complexas. Uma outra opção é o pneumoperitônio, que é literalmente injetar gás na barriga da pessoa. Então a gente instala um catéter por cirurgia e vai diariamente injetando pequenas quantidades de ar, e isso vai distendendo e vai fazendo com que a musculatura, o diafragma, a respiração da pessoa vá acostumando com a barriga, com aquela quantidade aumentada de volume. E isso, ao longo de alguns dias, promove algumas alterações e a gente consegue operar esse paciente de uma maneira muito mais adequada e com muito menos risco. Uma outra opção que a gente tem para fazer é a realização de algumas liberações de músculo durante a cirurgia. Isso a gente deixa, em último caso, para fazer durante o intraoperatório. No caso desse paciente, a gente não conseguia programar nada disso. Por quê? Ele chegou na emergência com dor e essa hérnia encarcerada, com a hérnia presa. Então a gente não conseguia preparar, a gente precisava operar esse paciente mesmo assim. Então é um cenário, além de desafiador, ele é muito difícil, a gente tem que tomar escolhas que a gente muitas vezes não queria tomar. Nesse paciente, por exemplo, a gente precisou retirar um pedaço grande do intestino dele para que o restante coubesse dentro da barriga, quando a gente fecha a musculatura e sem causar nenhum problema mais grave para ele. Isso é uma coisa que a gente não quer fazer, mas infelizmente a gente precisou fazer e é uma opção que a gente tem, que é descrito nos livros, que a gente pode fazer num cenário como esse que não tem outra opção. E, graças a Deus, o paciente evoluiu bem, ele precisou ficar internado durante muito tempo, por conta do cenário da urgência, mas saiu bem, vivo e satisfeito com a correção aí da sua hérnia. Esse tipo de paciente, quando chega nesse cenário na emergência, a gente não tem opção, não dá para esperar, fazer alguma medida, tomar alguma medicação para a gente voltar e operar em outro dia. Em cenários de obstrução, de encarceramento, a gente tem que fazer a cirurgia naquele momento. Não tem outra opção, a gente precisa resolver esse problema. E muitas vezes o médico que está atendendo está fazendo esse
tipo de atendimento ou tipo de cirurgia, ele não tem esse conhecimento do que fazer em caso de cenários de hérnias complexas como essas. É muito raro a gente ter os melhores hospitais, os hospitais mais seguros, eles oferecem bons cirurgiões, uma boa equipe de retaguarda para resolver esse tipo de problema. E mesmo assim, a gente vê que a minoria dos profissionais, mesmo cirurgiões do aparelho digestivo, tem treinamento, tem expertise para tratar esse tipo de hérnia complexa. Tomar uma decisão nesse cenário de urgência é uma coisa bem desafiadora, porque a gente muitas vezes não consegue resolver de maneira definitiva e esse paciente vai precisar ser reoperado 1, 2, 3 vezes e acaba chegando em cenários catastróficos. A gente recebe alguns casos como esse, em que muitas vezes a equipe que recebeu não conseguia ou não conseguiu fazer esse tratamento de maneira adequada e acaba virando uma bola de neve, uma catástrofe abdominal, que a gente chama, e a gente acaba muitas vezes pegando o paciente numa situação pior do que operar ele da primeira vez. Toda reoperação, em cenários que já teve uma cirurgia e a gente está precisando entrar uma segunda ou terceira vez, cada vez que o paciente é operado, isso aumenta a chance de complicações e a cirurgia vai se tornando cada vez mais complexa. Então, o que a gente tenta fazer é pegar esse paciente e tratar na primeira cirurgia. Cada vez que ele é operado, essa hérnia volta ou não consegue se fechar a barriga, a chance de ter sequelas é cada vez maior. Se você quer assistir mais conteúdos como esse, me siga aqui no canal.